Vivemos tempos um tanto controvertidos, onde o relativismo cultural, moral, assola a nossa sociedade, em que o homem já não sabe o que é e se propõe a apregoar que ele é o que ele quiser ser. Para onde ele vai? De onde ele veio? Quem ele é? Há muito silêncio em nosso contexto secularizado quanto a essas respostas. E muitas vezes colocamos a nossa esperança no Estado, num rei, num monarca, num redentor político. Mas a Escritura Sagrada, o Evangelho, a pregação de Deus, desde o princípio, faz antítese a tudo isso. Como já diria Francis Schaeffer, um homem simples, com a palavra aberta, ele pode sim alertar, ele pode sim afirmar que o nosso mundo está perdido, que o nosso mundo está errado. Esse nosso ajuntamento, ele é de fato uma obra da graça de Deus, todos em torno de um livro que nos remonta ao princípio, a um livro que fala quem somos nós, de onde viemos, para onde iremos. O Salmo de número 119, ele é um cântico a enaltecer a Deus pela excelência dessa palavra, que é fiel, que é firme, em meio à nossa sociedade tão líquida, incipiente, sem fundamentos. É como que um grito ao nosso mundo decaído, sim, desde Adão, mas que por vezes apresenta formas um tanto desesperadoras. Mas olhe para a palavra e temos sim fundamento, temos sim beleza, temos ordens no tocante à moral, no tocante a quem nós somos. Observe essa excelência e, portanto, do início ao fim desse salmo, vai haver o enaltecimento da grandeza da Escritura Sagrada. Nesse sentido, convido os irmãos a meditarmos nessa sessão específica. O tema do nosso sermão será consolação e vida. Será que isso não é pertinente em um mundo decaído de homens mórbidos, desolados, sem consolação? Portanto, atentemos ao que se encontra nessa estrofe iode do Salmo 119. De antemão, é interessante situarmos essa estrofe em relação às que estão mais próximas. A estrofe anterior, nós vimos no sermão passado das aflições do salmista e de como Deus se serviu das aflições para discipliná-lo, aperfeiçoá-lo, para que ele aprendesse acerca dos seus decretos, e de como, no final das contas, ele confessa a excelência dessa lei. Na estrofe seguinte, chegamos a um ponto mais crítico, que de certa forma representa, por vezes, ocasiões de nossa caminhada. O salmista, ele estará na noite escura de sua alma. Dos versos 81 a 89, a desolação, a alma desfalecida na esperança em Deus, na esperança em suas promessas. E no meio dessas duas estrofes, temos essa, que também fala sobre aflições, mas que também fala sobre consolação, sobre a benignidade de Deus, segundo essa palavra. No tocante à estrofe em si,
ela possui uma estrutura que não nos é incomum. Nosso pastor ele costuma tratar dessas estruturas de envelope, em que o texto começa de uma forma semelhante a como ele termina, de modo que apresentaremos os versículos conjugados. Então, o primeiro ponto vai estar aí, versos 73 e 80. A mente e o coração na palavra. O segundo ponto, versos 74 e 79. A oração e a bênção da comunhão dos santos. Terceiro ponto, versos 75 e 78. A fidelidade de Deus e a do salmista nas aflições. E por fim, convergindo para o âmago, o coração da estrofe, versos 76 e 77, acerca dessa bondade consoladora de nosso Deus e da sua misericórdia vivificante. Sendo assim, irmãos, atentemos para esse primeiro ponto, mente e coração na palavra, versos 73 e 80, em que nos diz o seguinte: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram, ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Veja a relação que há entre esses dois versos, o desejo de aprender os mandamentos de tal forma que o coração do salmista está unido aos decretos de Deus e, portanto, ele se torna irrepreensível nesses decretos e, por fim, ele não será envergonhado. Atentando para a primeira parte do verso 73, ele traz essa confissão que, por si só, já vai de encontro a muito do que temos no secularismo ateu de nossa sociedade pós-moderna. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Numa única sentença, ele confessa a Deus como seu Criador. Ele confessa a Deus como o Criador de todas as coisas, esse ser infinito, eterno, imutável em seu ser. Mas ele não é simplesmente o Deus eterno e infinito que criou todas as coisas, mas foram as suas próprias mãos que me fizeram. Veja o contexto agora de proximidade, de pessoalidade, de uma realidade relacional do salmista para com o seu Senhor. Ele tem motivos para se achegar a Deus. Isso serve como de fundamento para aquilo que ele haverá de pedir. Antes de atentarmos para o pedido, ainda atentemos para isso, irmãos. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Indubitavelmente, ecoa em nossos ouvidos aquela passagem de Gênesis, capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E isso traz um conceito importante sobre quem nós somos, a nossa identidade, fundamentada na revelação de Deus. Portanto, temos fundamento suficiente para sabermos quem nós somos. E essa nossa identidade está unida, está referenciada em Deus. No catecismo, no breve catecismo de Westminster, pergunta 10, vai dizer: como Deus criou o homem? Resposta: Deus criou o homem macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, com domínio sobre as criaturas. O homem, portanto, é um ser de conhecimento, feito à imagem daquele que o criou. E nesse desejo, portanto,
ele anseia por conhecer mais. Isso é inerente à condição humana, conhecer. O novo homem em Cristo, de uma forma mais particular, ele deseja conhecer a Deus. E onde eu poderia encontrar a Deus e conhecê-lo, invocá-lo? Na sua revelação. Nesse sentido, me servirei também do nosso breve catecismo nas 3 primeiras perguntas que vão nortear todo o restante das demais. Pergunta 1: qual é o fim principal do homem? Resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Pergunta 2: que regra Deus nos deu para nos orientar na maneira de o glorificar e nele nos deleitarmos? Resposta: a palavra de Deus que se acha nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamentos é a única regra para nos orientar na maneira de glorificá-lo e nele nos deleitarmos. Pergunta 3: qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Resposta: a coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer a respeito de Deus, bem como o dever que Deus requer do homem. Então, na Escritura, como sendo essa única regra para me mover a minha finalidade, ao meu propósito, ela vai ser constituída, em suma, de 2 partes. Uma parte indicativa daquilo em que devemos crer a respeito do nosso Deus, e a segunda parte do dever que Deus requer de nós. O salmista, como um homem que deseja conhecer ao seu Senhor, ser renovado na sua fé, atentar com maior diligência à sua palavra, ele suplica a Deus. Fundamentado na sua obra de criação, ele traz à tona uma conclusão, a sua providência. Ele vai àquele que, no sentido primeiro e último, é a sua referência. Ele se volta ao Criador, em busca de quê? Ensina-me. Para quê? Para que aprenda os teus mandamentos. E daqui, irmãos, tiramos algumas conclusões. O homem, após a queda, a despeito de ter em si ainda a imagem de Deus, em conhecimento, esse conhecimento foi manchado pelo pecado, de modo que, a parte da Escritura, ele não tem um conhecimento suficiente para a salvação. A lei, portanto, ela é necessária para revelar o seu Senhor naquilo em que o salmista deve crer e naquilo a que ele deve obedecer de seu Senhor. Um outro ponto aqui, essa necessidade da lei externa, mas também da iluminação do Espírito Santo. Um tema recorrente no Salmo 119, não poucas vezes, o salmista ele vai suplicar pelo ensino. Por exemplo, lá no verso 7, ele vai dizer: render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Bendito és tu, Senhor. Verso 12, ensina-me os teus preceitos. Verso 18, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Verso 26, meus caminhos te descrevi, ou eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. E em tantos momentos ele se volta a Deus, na necessidade que ele tem pela lei externa, mas sobretudo de ser ensinado pelo próprio Deus, pela iluminação do seu Espírito no homem interior. E qual é a finalidade desse ensinamento? Para que aprenda efetivamente os teus mandamentos. E é interessante a gente ver essa relação, como que o aprender os mandamentos está associado à fé, à piedade. E nesse sentido, irmãos, peço que os irmãos abram lá em Provérbios, no capítulo 3, verso 1 ao verso 4. Haverá uma série de textos ratificando essa proposição. Provérbios capítulo 3, verso 1 ao verso 4,
Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Não se aparte dos meus mandamentos, filho meu. A longevidade, os anos de vida e paz, que a benignidade e a fidelidade esteja exteriormente no teu pescoço, mas escrito também na tábua do teu coração, e assim acharás graça e boa compreensão diante de Deus, realidade vertical, diante dos homens, realidade horizontal. Ainda em Provérbios, irmãos, no capítulo 16, verso 20, vai ser dito o seguinte: o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Portanto, aquele que deseja aprender mais de Deus não é outro senão aquele que confia em Deus e, portanto, frui de condição bem-aventurada, feliz, abençoada. O desejo pelos mandamentos, o desejo de aprendê-los, pela provisão do Espírito de Cristo em nós, é de fato uma marca de nossa bem-aventurança. Ainda em Eclesiastes, no capítulo 12, versos 13 e 14, após o pregador Salomão falar da vaidade do homem, da vida debaixo do sol, ele passa a contemplar, desde o início do capítulo 12, para aquele sol que está acima, o sol da justiça, o Criador. E no fim ele vai dizer: ora, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ele considera a vaidade das coisas debaixo do sol, contemplando o sol da justiça, a eternidade e o dever que Deus requer de nós. A suma de tudo isso. Isto é o dever de todo homem: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Portanto, não é de só menos importância aprender esses mandamentos, tê-los entranhado em nós, uma vez que esse é o nosso dever. Fomos feitos para isso, para essa prática, para esse viver de acordo com a vontade revelada do nosso Deus. Ainda, irmãos, na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2, do versos 3 a 6, ele traz um texto bastante esclarecedor nesse sentido também, nessa relação de conhecer a Deus, guardar os seus mandamentos e amar a Deus. Primeira epístola de João, capítulo 2, versos 3 a 6. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Se eu guardo os mandamentos, de fato, em mim tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Pois o resumo dos mandamentos não é amar ao Senhor. Portanto, Ele nos concede da graça do Seu Espírito para que o amemos, para que o obedeçamos, para que vivamos de modo digno, correspondente à Sua vontade revelada nos mandamentos. Ensina-me para que aprenda
os teus mandamentos. No verso 80, agora, conjugado a esse verso 73, ele vai falar: seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos. Para quê? Para que eu não seja envergonhado. É interessante a gente ter em mente que a finalidade aqui não é simplesmente de eu ser ridicularizado pelos homens nesta vida, de eu ser ofendido, de eu ser martirizado, não. Mas consiste no sentido último, de não ser envergonhado diante de Deus, de não ser afastado de Deus no último dia. Há um sentido último, há um sentido final. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Esse desejo de irrepreensibilidade nos remonta ao primeiro verso do Salmo 119. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Ou na versão corrigida: seja reto o meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. A alma que aprende os mandamentos de Deus, cujo coração foi unido aos mandamentos, aos decretos de Deus, certamente não será envergonhada, ainda que nessa vida sofra perturbações, perseguições, martírios. Ressoará a voz celeste dizendo: bem estás, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É interessante, irmãos, que fazendo uma relação com o início do verso 73 ao final, temos uma relação de criação e de consumação. As sábias e bem-aventuradas mãos que fizeram, que formaram o salmista, são as mesmas que o conduzirão a Jerusalém celestial e que abrirão as portas celestiais para o pleno desfrute de Deus por toda a eternidade. Nesse sentido, gostaria de ler com os irmãos a pergunta e resposta 38 do Breve Catecismo de Westminster. Nos diz o seguinte: pergunta 38, quais são as bênçãos que os crentes recebem de Cristo na ressurreição? Resposta: na ressurreição, os crentes, sendo ressuscitados em glória, serão publicamente reconhecidos e absolvidos no dia do juízo e tornados perfeitamente felizes no pleno desfrute de Deus por toda a eternidade. O nosso Senhor, Ele começa a sua boa obra, Ele nos cria e nos recria, nos molda e nos remolda à imagem do Seu Filho, nos concede os benefícios de sua graça em nossa peregrinação. E essas mesmas gloriosas mãos que nos fizeram, com grande bondade e condescendência, com alegria, com felicidade, nos levará para a vida eterna. Estamos meditando, irmãos, sobre o seguinte tema: consolação e vida. Vimos até então esse primeiro ponto, a mente e o coração na palavra, versos 73 e 80. Agora atentaremos para a oração, a alegria, a bênção da comunhão dos santos. Versos 74 e 79, assim nos diz a palavra do nosso Deus: alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Verso 79, voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. O salmista, ele como que descreve a alegria dos santos ao tomarem eles nota de que o salmista tem esperado na palavra,
E isso, irmãos, reflete a realidade da igreja. Desde o princípio, desde Adão e Eva, até os dias atuais. Imagine, geração após geração de crentes que têm buscado refúgio no Deus da aliança, que têm suplicado por tantos outros que ainda não conhecem a esse Deus todo-poderoso, pactual. Veja a alegria de muitos ao tomar nota da conversão de um parente, de um conhecido, de algum que outrora era perseguidor da igreja, mas agora o serve. Não foi assim que aconteceu com o apóstolo Paulo? No final da carta aos Gálatas, no capítulo 1, ele trazendo um pouco a sua conversão, ele diz que ouviu-se a boa fama de que aquele que perseguia a fé agora era um proclamador dessa fé. Como isso não nos traria alegria, irmãos? Como nós que temos participado do pão espiritual que é Cristo, não nos alegraríamos com tantos outros que têm vindo a conhecer? Isso é glorioso. A cada batismo, a cada ceia do Senhor, a cada pregação, domingo após domingo, Shabat após Shabat, desde os primórdios, o Senhor vai arrebanhando, vai congregando o seu povo, vai suscitando fé, vai trazendo restauração, reforma. Como isso não nos alegraria? É como que houvesse uma nova multiplicação de pães. O benefício com que sou consolado de Deus, partilhado na comunidade, faz com que os outros irmãos também se alegrem, sejam contagiados, sejam motivados. Então sim, alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. A gente pode fazer até uma relação com a estrofe anterior e com o verso subsequente, falando sobre a disciplina de Deus. Como ele vai dizer lá no verso 67, antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. E no verso seguinte, verso 75, bem sei ao Senhor que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. É possível que os irmãos, vendo a restauração do salmista, e como a disciplina do Senhor o forjou, o moldou para o seu bem, como isso não traria alegria ao seio do povo da aliança de Deus? Isso reflete também, irmãos, a natureza do homem. O homem como um reflexo da Trindade, essa pluralidade na unidade. É um ser relacional, é um ser social, é inerente à sua condição, seja associado à fé cristã ou nos mais variados sentidos, as suas associações, os seus grupos, suas famílias, a sociedade é uma expressão da condição humana do homem como um ser social. Mas nós temos um ponto de convergência comum, que é Cristo, nosso cabeça, que é a nossa fé cristã. E assim, por essa relação, essa comunhão vertical, temos também essa comunhão horizontal. E nesse sentido, gostaria de ler com os irmãos a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 26, no parágrafo 1, vai nos dizer o seguinte: todos os santos que pelo Espírito de Deus e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm com Ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. Estando unidos uns aos outros no amor, participam dos mesmos dons e graças e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior. Então veja esse benefício que fruímos de estar unidos a Cristo e uns aos outros
membros de um só corpo. Isso diz respeito à Igreja Universal, mas isso também repercute, sobretudo, na igreja local, na igreja visível. Somos membros uns dos outros, estamos unidos a Cristo e unidos uns aos outros pelo vínculo da paz, pelo vínculo da fé e do amor. Nesse sentido, no Salmo número 133, o salmista Davi vai dizer: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É por demais salutar, agradável. Quantos benefícios fruímos nessa comunhão, irmãos. Só retomando a questão desse aspecto sucessório. Estamos aqui, somos essa geração, mas o Senhor, na sua providência, está a renovar o seu povo na face da terra, no mesmo dia em que um ancião, farto de dias, viveu ditosamente na fé, parte para a glória, mas um filho da aliança vem à luz para a glória de Deus, mais um batismo é celebrado, o selo da fé, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mantém a sua misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Veja a beleza, os que partem e os que estão sendo trazidos nessa mesma fé, nessa mesma verdade. Que coisa gloriosa é fazer parte do povo da aliança de Deus. Relacionado a isso, irmãos, é interessante a gente ver como, por vezes, nas epístolas do Novo Testamento, há uma introdução de ações de graças, do amor que o apóstolo tem pela igreja, no desejo de estar com eles, da saudade que ele tem dos irmãos, o desejo que ele tem de que a unidade seja preservada, fomentada no seio da igreja. Eu gostaria que os irmãos abrissem lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, capítulo 1, versos 3 a 11, e depois verso 27 ao 30. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória de Deus. Versos 27 a 30. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis unidos em um só Espírito, estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Veja a integração, a unidade
a relação de saudade, de amor fraternal do apóstolo para com a igreja. Mas isso não se trata somente dele. Abra lá no texto sagrado, na segunda epístola de João, no versículo 4. Segunda epístola de João, versículo 4. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. A alegria do apóstolo de ver os filhos da Senhora eleita caminhando na verdade. No verso 4 da terceira epístola, no prefácio e saudação ao Gaio, no verso 4 ele diz: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. E assim no verso 79, o salmista ele ora por essa congregação, para que ele esteja junto a esses irmãos. Voltem-se para mim, quem? Os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. O temor do Senhor, que é o princípio do saber, e os frutos, aqueles que conhecem os teus testemunhos, que sejam esses, aqueles que estejam à minha volta. Essa é a minha oração, Senhor. Aqueles que se alegram em mim, por estar pondo a minha esperança na tua palavra, é o meu desejo de que eles estejam à minha volta, pois caminhamos para uma mesma pátria, temos a mesma fé, temos o mesmo cabeça, um ao outro, fortalecendo, servindo, encorajando a gloriosa comunhão dos santos. John Bunyan, na sua obra O Peregrino, no capítulo 18, na parte em que fala sobre o solo enfeitiçado e que o peregrino esperançoso encontra ateu, em um dado momento ele vai dizer o seguinte: a comunhão dos santos, os olhos no eterno, mantém o homem desperto e longe do inferno. A comunhão dos santos, os olhos no eterno, mantém o homem desperto e longe do inferno. Gloriosa comunhão dos santos, que possamos juntos, ombro a ombro, marcharmos sob o comando desse supremo benfeitor que é o nosso Deus, compartilhando um com o outro das graças que temos recebidos para a edificação do seu corpo, do corpo que é a igreja, de nossa comunidade local. Estamos meditando, irmãos, sobre o seguinte tema: consolação e vida. Vimos até então, primeiro ponto, versos 73 a 80, a mente e coração na palavra. O segundo ponto, a alegria, a oração e a bênção da comunhão dos santos. Esse terceiro ponto agora, que vai versos 75 e 78, trataremos sobre a fidelidade de Deus e a fidelidade do salmista. Se não, vejamos, versos 75 e 78, bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Vemos aqui, no verso 75, a confissão do salmista, que ecoa 2 versos da sessão anterior, versos 67 e 71. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. E agora ele novamente retoma esse ponto, em paralelismo com a estrofe anterior. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos. Ele não atribui falta a Deus.
quando Deus profere juízo contra o salmista. E é interessante a gente ter em mente isso, irmãos. A natureza da disciplina, do juízo que Deus profere para o seu povo é para o bem. Em Provérbios, no capítulo 3, versos 11 e 12, vai dizer: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, sim, por vezes, o Criador, aquele que nos fez e nos formou, nos deu forma, Ele haverá de, na sua providência, nos ferir, mas não de forma injusta, no seu justo juízo. O autor da carta aos Hebreus, baseado nesse versículo de Provérbios acerca da disciplina do Senhor, vai dizer que no primeiro momento a disciplina não nos parece proveitosa, mas ela é a prova de que não somos bastardos, é a prova de que temos herança sim em nosso Deus e Pai, de que somos co-herdeiros com Cristo. Aquele a quem o Pai repreende é aquele a quem o Pai ama. Então, que nas feridas que Ele nos proporciona, vejamos as marcas do seu amor leal. No verso 19, no capítulo 3 de Apocalipse, falando à igreja de Laodiceia, Ele novamente vai trazer à tona isso. Eu repreendo a todos que eu amo, portanto, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor Ele abre a ferida para depois sarar. É prova de sua fidelidade, de que o homem não está entregue após si mesmo, após os seus próprios prazeres, como antes andávamos, irmãos, quando Cristo não tinha nos vivificado. Mas agora que participamos desse pacto, o Senhor é fiel e emite justo juízo, não com espada para nos matar, mas com a vara da disciplina para nos corrigir, para nos aperfeiçoar à imagem do seu Filho perfeito. Confessando essa realidade do juízo e da graça de Deus, Agostinho, nas Confissões, tem uma célebre frase: as boas ações são obras e dons teus, as más, delito meu e juízos teus. Tudo de bom que vier de nós não tem em nós a fonte, mas o próprio Senhor, supremo doador de vida e graça a nós. No tocante ao nosso próprio pecado, isso diz respeito a nós, e o Senhor, com justa medida, há de emitir o seu juízo. Como isso se relaciona ao verso 78, irmãos? Se aqui temos a fidelidade de Deus ao disciplinar o salmista, vemos, por outro lado, já um efeito da sua disciplina na relação horizontal com os seus opositores. Envergonhados sejam quem? Os soberbos. Por quê? Por me haverem oprimido injustamente. O começo desse verso 78 tem uma relação com o final do verso 80. Ele diz: seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para quê? Para que eu não seja envergonhado. E aqui ele diz: envergonhados sejam os soberbos. Aqui há uma breve imprecação. Essa oposição, ela não é nova, seja debaixo do sol ou no Salmo 119. Desde o verso 23, começa a haver algumas perseguições relatadas pelo salmista,
e isso fará parte de toda a nossa caminhada. À medida que estamos amadurecendo na fé, essa realidade se tornará ainda mais perceptível. Isso é para não buscarmos os louvores dos homens. Isso é para temermos mais a Deus do que aos homens. Isso identifica quem nós somos, de que semente somos descendente, de que geração, a que corpo, a que cidade pertencemos. Essa tensão, essa relação de oposição, ela diz respeito a toda a história da humanidade, entre os filhos da mulher e os filhos da serpente, entre aqueles que seguem a Cristo e aqueles que seguem a Satanás. Então o salmista, diante dessa situação, ele diz: envergonhados sejam os soberbos, por me haverem oprimido injustamente. Ao passo que ele confessa a justiça do juízo de Deus, ele também relata a injustiça, não de Deus, mas dos soberbos, essa realidade horizontal. Em oposição a isso, irmãos, o que é que ele faz? Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Quem de nós, ao sofrer uma afronta, uma oposição, uma intriga, ser alvo de chacota, de mentira, de falso testemunho, não perderia por vezes o chão em ira, em indignação, em autopiedade por vezes, irmãos? Isso aqui revela o nosso coração. Quão prontamente por vezes, a qualquer oposição, estamos inflamados pela ira, mas de um modo diferente. O salmista, ele recebe graça especial da parte de Deus para fazer algo que não é comum a quem sofre ofensas. Ele medita, ele tem um momento de quietude em Deus. Para isso é necessário uma força tremenda, uma paz que excede todo o entendimento. E não é isso o que o Senhor nos proporciona em Cristo? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, por súplicas e ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso pensamento e o vosso coração em Cristo Jesus. Isso evidencia não a força do salmista, como ele era perfeito, não. Isso revela a glória da graça de Deus, mesmo em meio à tribulação, à opressão injusta, de encontrar em Deus paz para meditar na sua palavra. Há uma relação gloriosa entre esses dois versos, 75 e 78 ainda, irmãos. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava prestes a partir, ser entregue ao Sinédrio e ser entregue a Roma, ele fala sobre o Consolador, capítulos 14, 15 e 16 de João. E no final, capítulo 16, ele vai dizer: olha, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso nos dá quietude em meio às perseguições. Mas essa voz de Cristo, que nesse contexto fala sobre essa perseguição por causa da fé, também ressoa em nossos ouvidos, ressoa em nosso coração, quando Ele nos disciplina. Discípulo de Cristo, certamente terás aflições, mas tem bom ânimo. Cristo venceu o mundo que há no teu coração. Tem bom ânimo, e Ele haverá de afligir-te. Na sua providência, Ele servirá das causas secundárias de um contexto horizontal em que você vai ser perseguido, para lhe forjar
para forjar em você a perseverança, para extirpar do teu coração, expurgar do teu coração o mundanismo. Tem bom ânimo. Segue, pois, o teu Cordeiro, pois ele venceu o mundo que há em nós e fora de nós. Por fim, irmãos, como que a cereja do bolo, o topo da pirâmide, essa estrofe ela converge para esse centro. Versos 76 e 77. Fala sobre a bondade consoladora e a misericórdia vivificante. É como que a fonte de todo o benefício que o salmista frui em relação à palavra. É o ponto-chave dessa estrutura, dessa estrofe. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Gosto da versão corrigida, quando ele vai falar nesse verso 77, ele diz assim: pois a tua lei é a minha delícia. Ele se deliciava na lei de Deus. E aqui vemos a bondade consoladora de Deus. As mesmas mãos em cuja fidelidade somos afligidos, são as mesmas mãos em cuja bondade somos consolados. Segundo o seu pacto, segundo a sua palavra, o Senhor se torna fiador, não por amor a nós, mas por amor ao seu próprio nome, segundo a palavra que Ele deu ao seu servo, a sua promessa. O salmista, ele baseado nas promessas de Deus. Ah, Senhor, tendo em vista que feriste o meu coração, que me disciplinaste, consola-me também. A mesma mão paternal que me açoita é a mesma mão bondosa que me traz alento, que me traz ânimo, que me vivifica, que me aviva, segundo a sua promessa. Será que não temos grande consolação da parte do nosso Deus, irmãos? Será que Ele nos tem faltado em sua provisão de consolação? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versos 3 a 5, ele traz esse tema de consolação de forma doxológica, gloriosa. Ele nos diz o seguinte: bendito seja o nosso Deus e Pai, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. É através de Cristo que transborda o favor de Deus, a consolação de Deus, a consolação do Divino Espírito nos vem por meio, por intermédio de nosso Salvador Jesus Cristo. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Ele não é movido pelo que ele vê, mas movido pelo que o Senhor ordenou, pelo que o Senhor prometeu. E assim, ele tem motivos suficientes nessa fonte perene de consolação que temos em Cristo, para suplicar esse mesmo benefício. No verso 77,
Ele fala: baixem sobre mim as tuas misericórdias. Para quê? Para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Há aqui um pedido de que as misericórdias de Deus baixem como uma chuva de vida sobre o coração do salmista. E é interessante que o fundamento desse pedido está no final: pois na tua lei está o meu prazer. Aquele que se deleita na lei de Deus, aquele que tem a lei de Deus como sua delícia, não é outro senão aquele que já foi vivificado por Deus em Cristo. Não é curioso que aquele que já está vivo suplica por misericórdia vivificante? Mas é assim a nossa caminhada, irmãos. O Senhor está a aperfeiçoar-nos, e o nosso desejo também está sendo aperfeiçoado por recebermos mais daquilo que já temos alcançado em Cristo. O princípio de misericórdia já tem sido infundido em nós, e portanto temos vida para suplicar que baixem sobre nós, que venham sobre nós aquilo que já opera em nós, para que eu aprenda mais, para que eu conheça mais essa fonte de misericórdia, para que eu conheça mais esse Pai de misericórdia, que me regenerou em Cristo para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, como vai nos dizer o apóstolo Pedro na sua primeira carta. A bondade consoladora de Deus, segundo o seu pacto, o seu amor leal, a sua misericórdia, que nos vivifica. Isso nos faz lembrar, irmãos, da passagem lá de João capítulo 15. Cristo, a videira verdadeira, nós os ramos. Todo aquele que está em Cristo, permanece nele, esse dá muito fruto, porque sem Cristo nada podemos fazer. É como se num processo, no princípio da misericórdia, momento após momento, essa fosse a nossa oração incessante por mais de Cristo, por mais de sua misericórdia, para fruir de sua vida, de sua comunhão, de sua semelhança. Do contrário, é como se fosse nossa morte. O próprio salmista Davi, no Salmo 98, no Salmo 28, ele vai dizer: a ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que tornam a cova. Portanto, baixem sobre mim como chuva de bênção as tuas misericórdias, para que eu viva naquele que é a vida e luz dos homens, porque já tenho em mim esse princípio, por me deleitar na tua lei. Diante do exposto, irmãos, quais seriam os usos desse sermão para a nossa comunidade? Primeiro momento, exortação à obediência. Como vimos, ora sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Tens observado os mandamentos do teu Deus? Tem crescido em ti o interesse de amá-lo mais, de servir ao próximo mais? Amar a Deus não é simplesmente uma mera abstração, irmãos. É cumprir os seus mandamentos. Conhecer a Deus se reflete em obedecê-lo. Porque chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. Que possamos, portanto, suplicar a Deus a iluminação do seu Espírito, os seus ensinamentos,
para que essa palavra esteja entranhada em nós, porque isto é o dever de todo homem. E assim, unido o nosso coração à palavra, seremos irrepreensíveis perante Ele, naquele que nos escolheu em Cristo para esse fim, de sermos santos e irrepreensíveis. Não seremos envergonhados finalmente. Veja essa glória, veja esse desejo final. Onde está o teu coração? Está nos mandamentos de Deus? Está em Deus? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai tesouros nos céus, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É o teu tesouro a palavra de Deus, é o teu tesouro a revelação de Deus, os mandamentos e as promessas de Deus. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O encorajamento, irmãos, a comunhão. O segundo ponto, que possamos de fato ter esse compromisso, não simplesmente falarmos acerca de comunhão, buscarmos estar próximos. Sei que por vezes a correria durante a semana é grande, mas que possamos de forma não só orgânica, como a Igreja de Cristo floresce e cresce, mas de forma intencional, buscar ter comunhão, ter proximidade com os irmãos. Pois o primogênito dentre muitos irmãos, sendo o eterno Filho de Deus, se fez homem, para que a nossa comunhão fosse com Ele e com o seu povo. Que também estejamos advertidos quanto àqueles com quem andamos. Em Provérbios, no capítulo 13, verso 20, vai nos dizer o sábio Salomão: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Aquele velho ditado: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. As más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Obviamente, não é uma conclamação para nos alienarmos do mundo. Estamos inseridos nesse contexto, na nossa sociedade, como vimos na mensagem pela manhã. Devemos salgar esta terra, devemos influenciá-la à semelhança de nosso Salvador, para o benefício desse próprio mundo caído. Mas veja com quem você se associa, meu irmão, para que você ou a sua geração não se torne insensata. O rei Josafá, homem piedoso, se juntou, se aproximou do reino do norte. Houve algumas sentenças em seu desfavor, já em sua vida, mas houve também algumas sentenças sobre a sua descendência, que se associou ao norte, que se apostatou de Deus, e o juízo, no seu devido tempo, também recaiu sobre Judá. Atente para com quem você se associa, que estejamos juntos em uma só fé, caminhando para um mesmo reino, para um mesmo Senhor. Num termo militar, um encangado com o outro, para que nenhum se perca no caminho, para que possamos fomentar essa comunhão e chegarmos juntos à cidade celeste. Outro ponto, exortação à reforma de vida.
Por vezes não estamos sob disciplina eclesiástica, mas certamente Deus, ao seu devido tempo, nos disciplina. Ele dispensa seu castigo de forma paternal sobre nós, e que possamos aprender as sagradas lições dos açoites divinos sobre o nosso coração, para que não nos apartemos de forma ingrata e inconstante de nosso Deus. Sejamos levados ao arrependimento e à renovação de nossa fé. A cada dia do Senhor, a cada ministração dos sacramentos, a cada pregação, é ressoado hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração insensato, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Se nós somos repreendidos, disciplinados por Deus, nos é proposta uma outra sorte, para não sermos condenados com o mundo, como o apóstolo Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 32. Atentemos à repreensão do nosso bom Pai, e que sejamos movidos à perseverança frente às perseguições injustamente, sabendo, irmãos, que nosso Salvador, Ele sim, de uma forma muito mais gloriosa, de uma forma muito mais penosa, os soberbos o oprimiram injustamente. Os soberbos o levaram ao tribunal com acusações falsas, sem causa, sem justa causa. Isso revela a extrema vileza da raça humana. Mas ele veio para cumprir o seu propósito. Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele assumiu a forma de servo, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Contemple o Cristo crucificado. Veja os açoites que ele sofre em relação aos homens injustamente, mas que, como Cordeiro Pascal, ele está sofrendo a ira justa e santa de seu Pai, para que nós, os soberbos, que deveríamos ser envergonhados e sofrer eterno juízo, não soframos eternamente. Para que nós, como Assembleia dos Primogênitos, estejamos a convergir àquele que é o cabeça da igreja de todas as eras. Que nos voltemos a Ele em santo temor e tremor. E sim, irmãos, fruindo do benefício desse nosso amado Salvador, Ele, coração irrepreensível em obediência a Deus, sofreu sobre si a repreensibilidade de nosso pecado, para que nós, em sua graça, em sua justificação, fôssemos tidos como irrepreensíveis perante a sua face. E assim, se não somos envergonhados eternamente, é porque o opróbrio eterno e justo recaiu no meu amado Salvador. Que glorioso Evangelho! As mãos que me fizeram e me formaram me refazem em Cristo, no desejo por seus mandamentos, no desejo pela comunhão dos santos, confessando a justiça da boa disciplina de Deus, suplicando as doces consolações daquele que é o Pai das misericórdias e que em Cristo temos a expressão maior da bondade consoladora de Deus, naquele que por nós sofreu o juízo, a desolação
para que em sua bondade fôssemos consolados. Aquele que, sendo a própria vida, se derramou na morte para que nós, mortos em nossos delitos e pecados, fôssemos soerguidos à vida, no desejo pela sua misericórdia, que dura para sempre. Vamos orar? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te bendizemos, Senhor, pela graça de nosso Salvador. Ele que foi aviltado, envergonhado, oprimido sem causa, ele seguiu conforme a tua própria providência determinara. Seguiu para ser o cabeça e senhor da igreja. Seguiu para ser a oferta, para ser o sacerdote e sacrifício de nossa salvação, para que fruíssemos de sua bondade e consolação e vivêssemos já agora nova vida, mas não só aqui, para uma vida que deságua na eternidade em sua presença. Pai Santo, que possamos sim ser encorajados à comunhão uns com os outros, à aproximação, em especial àqueles que estão recém-chegados à nossa comunidade local, que possamos encorajá-los, servi-los, caminhando juntos rumo a Canaã celestial. Dá-nos de tua graça, Senhor, para que vivamos de modo digno do teu evangelho, que o teu nome seja honrado em nossa vida, em nossa caminhada, frente às perseguições de homens ímpios, e que tenhamos a mesma certeza do apóstolo Paulo, quer pela vida, quer pela morte, será Cristo engrandecido no meu corpo, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É isso que nós te rogamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.